Ok, então um pequeno deslize aqui da nossa internet. E vamos que vamos. Vamos com os percalços mesmo. Então vamos lá. Então continuando, essa resposta é a resposta típica do réptil quando ele congela. E isso foi percebido então que tem a ver quando o seu nervo vagus dorsal ele está ativo. Essa é uma. São, de novo, são conexões neurais sem a capinha de mielina, ou seja, são fios sem proteção, né? E esses fios vão deixar então com que a reação fique muito mais instintiva. Então, esse é o ponto do congelamento, da paralisia. E aí, quando a coisa vai evoluindo, né, a espécie vai evoluindo, você tem lá, em vez do lagarto, você tem já, vamos supor, um, um gato selvagem, um gato do mato, e esse gato, ele vai correr atrás do rato. E ele também vai chegar no momento que ele pode encontrar um predador maior, pode, sei lá, encontrar um puma. E aí ele vai ser ele vai ser a presa. Então, quando entra nessa dinâmica de luta ou de fuga, a gente já tem uma evolução na hierarquia das nossas respostas de sobrevivência, estamos falando de sobrevivência, onde a vida emerge, né? Sobreviver. A gente tem uma evolução aonde de repente aquele ser, aquela espécie, aquele animal tem a opção, opa, isso aí eu dou conta desse ratinho aí ou desse gatinho, né? Isso aí pode ser minha janta. Então ele está no modo de luta, ou seja, se no momento ele estava aqui imóvel, sem poder se proteger, querendo fingir de morto para não ser atacado, né? De repente, e parece que existe mesmo esse fenômeno que acontece. Isso já foi testemunhado muitas vezes de sei lá, de um tigre, por exemplo, correr atrás sei lá, de uma gazela, sei lá, algum um outro bicho, e esse bicho isso não é consciente, porque isso, de novo, a gente falou, é um mecanismo muito instintivo, muito antigo do nosso cérebro, quando a pessoa, ou ser, ele vê que não tem defesa, não tem para onde correr, a função é como se ele fosse desplugado da tomada. Então é a função da evacuação, às vezes o animal vomita e ele fica em modo de letargia, de modo de imobilidade. E há casos que aí o predador chega do lado dele, começa, né, porque está naquela hiperatividade da corrida, aí vê que o bicho está morto do lado, está fingindo de morto pelo menos, o bicho vai se acalmando, porque ele não vai conseguir comer daquele jeito, e depois que ele se acalma, ele vê que ele não teve ele não conseguiu terminar, vamos dizer assim, a sua caça, porque viu que de repente o bicho caiu morto, e ele até perde o interesse. Então isso é uma última tentativa de se salvar perante aí uma busca dessa. Só que no momento seguinte, então, o bicho cresceu lá um pouquinho na escala evolutiva e ele pode ser, então, o predador de alguém. Então ele tem essa opção de estar no modo de luta. Só que veja interessante, essa parte que a gente fala que é ligada ao sistema simpático, ela tem essa relação, porque ela vai ativar uma parte do seu sistema que vai proporcionar, né, mais energia, mais queima de glicose, mais oxigênio, broncodilatação, e tudo isso que vai te deixar num modo de ação, de estresse, né, mais adrenalina na circulação sanguínea, e todos esses sinais, né, de que está tudo pronto para ação. Só que tem uma diferença gritante entre as duas partes do sistema simpático, que é justamente a atitude de luta e a atitude de fuga. Na atitude de luta, você está num modo operandi ali, numa mentalidade que você é o vencedor, que você que está partindo para frente. Você não está se sentindo vítima, você não está se sentindo vulnerável. Então isso tem um loop positivo. Então, por exemplo, no seu dia a dia, de repente, você se vê na hora do seu trabalho lá, conseguindo fechar uma venda, e aí dali a pouco já toca outro cliente, você já consegue fechar com ele mesmo. Naquele momento você tá como se estivesse no modo de luta, né? Porque você tá ali ativo, resolvendo as coisas, dando conta da sua missão,
né, do que você tem que fazer, e aquilo está gerando um loop positivo, porque aí entra todo o sistema de recompensa dopaminérgico, e aí você liga, fala a coisa certa, o cliente já gosta, já não, beleza, vou fechar, tudo bem, pode encomendar, e aquilo vai te dando mais energia, mais gás. De repente, você liga para o seu fornecedor e o fornecedor fala, olha, cara, eu não consigo nem para o mês que vem, nem daqui 2 meses. Está tudo esgotado, está tudo travado, não está chegando container no Brasil, sei lá qual. Estou citando aqui uma viagem, né? Um exemplo. E naquele momento, aquela motivação plena que estava te dando maior energia, maior gás, vira uma situação de frustração. E aí você brocha, você fica, puxa, não acredito, eu acabei de fechar com 3 clientes, o meu fornecedor fala que não vai chegar em 2 meses, você vai perder a oportunidade, claramente. E aquilo então se inverte, e de repente, então, de luta, você passa para fuga. Porque aí você começa, como é que você fala, nossa, como é que eu vou responder os e-mails? Como é que eu vou poder, como é que eu vou falar com meus clientes? Como é que eu vou? Então você começa a ser caçado, né? Caçado pelos seus pensamentos, pelas suas expectativas, enfim, pela sociedade, pelas suas, né? Enfim, expectativas mesmo suas, ou às vezes da sua empresa, ou do que seja qual for a situação para você. Então, no momento que você passa para a fuga, a situação aqui é muito diferente. Você também está acionando hormônios de ação, adrenalina, cortisol, você está queimando mais glicose, você já está ali, assim, ativação insulínica decaída, porque você está ali no momento de ação e tal. Só que o loop que vai dar na sua mentalidade aqui vai ser completamente inverso. Você vai estar num loop negativo, né? E aí, de repente, alguém entra na sua sala e pede alguma coisa para você, você já está sem paciência, já está, não, sai daqui, não quero falar com você, não quero falar com ninguém agora, tô num momento de tensão, né? Então, de novo, uma situação do seu sistema nervoso que aí mudou o neurotransmissor X, já te desencadeia uma outra situação. Então, você entra no modo de fuga, né? Só que esses modos, eles assim, eles também estão ligados, assim, vou citar algumas palavras, né? Eles estão ligados a modo de ansiedade, a modo de preocupação, mas eles também estão ligados ao modo de motivação, ao modo de empenho, ao modo de você jogar para cima, de competição, né? Então, quando a gente fala estresse, a gente não está necessariamente falando que o estresse é ruim. Existem dois tipos de estresse, pelo menos, né? O que a gente chama de eustress e o que a gente chama de distress, né? Então, para vocês talvez não seja novidade isso, mas é legal a gente ir mapeando esses conceitos, porque no nosso dia a dia a gente se percebe em muitos, às vezes alternando entre o estresse e o stress, o estresse e o estresse, porque a nível, de novo, de sistema nervoso, eles estão muito próximos, né? Lembra que a gente estava falando dessa hierarquia? Então, a nível de sobrevivência, luta ou fuga, eles se alternam, né? E muitas vezes. E por final, aqui, no caso, a gente pode pensar nisso subindo, descendo, enfim, mas a hierarquia acontece que, em dado momento da evolução, os seres aprendem então a se comunicarem e eles de repente percebem através dos seus neurônios espelho que é possível viver em comunidade, é possível viver e é muito mais fácil ir caçar em grupo e é muito mais fácil colaborar. A vida vai mais tranquila quando a tribo, a comunidade tá em harmonia. E isso começa a desenvolver outras habilidades nossas, como seres humanos, que, de novo, tem a ver com os neurônios espelho, que tem conexão com a parte ventral do nosso sistema, do nosso nervo vagus. Então, esse nervo que ele vai parte para frente, parte para trás, a parte ventral, ela está conectada com esses nervos que começam aqui no cérebro, aqui na nossa caixa craniana, e esses nervos, eles passam pelos olhos, são pares de nervos, né? Porque eles são dois, lembra? Então eles passam pelos olhos, passam pela face, passam pela laringe e depois descem. Então, as expressões faciais que fazemos um para o outro, através dos nossos neurônios espelho. O que é um neurônio espelho? Aqui começa aqui
que a mãe, por exemplo, uma criança consegue perceber se a mãe está feliz, está triste, simplesmente olhando para a face dela. E de acordo com a expressão facial da mãe, a criança vai responder, né? Então, se a mãe está ali, sei lá, a criança se machucou e a mãe está expressando aquele terror, a criança vai naturalmente chorar, porque ela está vendo o terror estampado na cara da mãe. Mas se a mãe, geralmente o pai, brincadeira, tem de tudo. Mas assim, tá ali mais neutro, tá mais tranquilo. Isso não foi nada, tal. A criança já se tranquiliza, né? Às vezes ela nem entende o que o pai tá falando, tal. Não é uma criança de, sei lá, 6 meses, mas ela vê a tranquilidade. E isso é muito, já começa a misturar até no campo científico que os neurônios espelhos seu e da criança, no caso, eles entram em consonância e quase que rola, não rola uma comunicação invisível ali, silenciosa. Você não precisa falar nada. Você só, né, só de expressar na sua face que está tudo tranquilo, que não tem tensão, o outro ser consegue captar. E quando a gente começa a fazer isso em comunidade, a gente começa a desenvolver habilidades. Por isso, então, que o cérebro, o neocórtex, é o mais novo, é o que foi evoluído mais recentemente, porque está ligado com essas habilidades de cooperar, de trabalhar junto, de criar comunidade, criar harmonia, de ser criativo, de ser brincalhão, né? E isso tudo vai nos deixar, principalmente quando a gente está sobre um aspecto seguro. A gente está num local que a gente não vai ser julgado, não vai ser trapaceado. As pessoas ali, elas querem nosso bem. E quando isso acontece, a gente entra no que a gente pode dizer que talvez seja o nosso aspecto mais nobre como existência humana, como seres humanos, que é o aspecto onde somos realmente humanos, né? Então talvez aí seja o nosso lado humano, porque os outros lados, você vê que eles estão ainda muito ligados com funções animais, que somos também. Mas quando chega nessa parte ventral do nosso nervo vagus, que tem a ver com o sistema parasimpático, mas não só, porque perceba, se a gente está brincando de brigar, sabe, irmão brincando de brigar? Bom, depende, né? Não pode ser irmão apelão. Mas quando vai, pensa assim, dois animais, dois cachorrinhos brincando de brigar, como é que eles ficam? Ficam um correndo atrás do outro, mordendo e eles não, eles estão ali altamente ativos. Você pode dizer, não, eles estão quase lutando, mas eles estão brincando, a atitude é outra. Então eles estão. Por isso que essa coisa do simpático para simpático não funciona bem, e essa teoria é tão denominada, porque mostra que no momento de brincadeira, né, de você estar brincando de briguinha com seu irmão, seu priminho, ou sei lá o que, ou dois cachorrinhos, eles estão, de alguma forma, superativos, que tem a ver com o sistema simpático, ou seja, tem muita clima de glicose, tem adrenalina, a circulação está bombando, a dilatação da pupila, os brônquios estão dilatados, alerta, o tônus muscular tá firme, né? O reflexo, a pressão arterial sobe, a frequência cardíaca sobe. Só que eles estão ao mesmo tempo brincando, relaxados, estão se sentindo seguros, né? Então, é nesse momento que as funções começam a se misturar um pouquinho, né? Então a gente entra, só para a gente definir, tem três mantras que eu acho que definem bem esses três estados, né? Que quando a gente está com o nervo vagus, o ventral tonificado, a gente está na presença. Então, o eu sou, você está ali presente, você está conectando, você está realmente percebendo o outro, você está muito mais responsivo do que defensivo, você está percebendo a sua respiração, aí eu faço a conexão com a respiração, está relaxada, você está usando bem o diafragma quando você respira, você está respirando sobretudo pelo nariz, né? Porque o nariz está conectado, a respiração nasal está muito mais conectada com o nosso sistema gastrointestinal do que com a parte do peito alto, que remete a uma respiração muito mais. Estou saindo de foco aqui. Que conecta muito mais com uma respiração ansiosa, né?
e uma respiração profunda. Então você vai estar. E o interessante disso é que a respiração, ela é então, nesse momento e sempre, esse controle remoto. Então, se você se encontra numa situação dessa, porque a circunstância te colocou ali, você vai lá, vai jogar, vai fazer um piquenique com seus amigos, com seus familiares, vai brincar com as crianças, você está num momento relaxado, um domingão, você não tem nada para se preocupar, a circunstância se coloca ali. Aí você observa a sua respiração. Poxa, realmente, estou respirando relaxado, estou tranquilo, respiração nasal, né? Estou expandindo bem meu abdômen, tô... Então, e o contrário, funcionaria? Funciona também. Se você está numa situação onde você não quer estar, ou aquilo não está te fazendo bem, né, por qualquer motivo que você se deu conta, você pode usar a respiração para se colocar naquele estado, né? Então a respiração ela vai te ajudar a te colocar naquele estado. Agora, para isso você precisa ter esse conhecimento. Primeira coisa, você precisa ter a noção de onde você está, né? Então isso é importante e isso tem a ver com a segunda parte dessa live que eu quero dar uma liçãozinha de casa para vocês fazerem, que é muito legal. Então tem a ver com essa autopercepção. Poxa, hoje eu estou tranquilo, relaxado, que maravilha. Então isso é você identificar onde você está. Nossa, eu estou aqui num estresse, não estou conseguindo resolver coisa, a frustração está pegando e isso está ficando sempre. Então, aonde você está e durante que fase do dia, né? Isso depois tem a ver com a segunda parte. Eu já vou explicar daqui a pouco. O mantra do nosso sistema simpático é o eu consigo, o eu posso, né? Que é geralmente quando a gente está no nosso momento, assim, eu consigo, eu posso, eu dou conta, eu vou para frente. E claro, quando a gente chega no momento que a gente está em fuga, aí a gente entra, né, dependendo da situação, em frustração. E se isso se prolonga demais, a gente tem o risco de entrar no congelamento. E no congelamento, a gente vai encontrar situações que a gente se sente dissociado, que a gente se sente com culpa, com vergonha, e isso nos coloca em, sei lá, numa apatia com a vida, depressão e uma vontade de fazer nada, de você dizer, ah, qual que é o sentido disso tudo mesmo? Para quê? Para que fazer essas coisas? Então, o que acontece a nível bioquímico quando a gente entra nesse estado que está conectado com o vagus dorsal, né? Que está conectado de novo com aquele fio que está sem capar, que está indo aquela conexão mais assim primitiva do seu sistema nervoso, ela está fazendo com que endorfinas, que tem essa função analgésica, te dopem. Então, literalmente, você está dopado, você fica dopado pelos seus próprios neurotransmissores. Você começa a armazenar alimento, ou seja, o seu, né, metabolismo fica devagar, você começa a armazenar, você começa a engordar. E o que acontece também, não é por conta disso também, frequência cardíaca baixa, pressão arterial baixa, temperatura baixa, você fica com as mãos frias, com os pés frios, né? Então, tônus muscular abaixo, expressão facial apática, a pessoa não consegue mais expressar sua emoção, porque ela está lendo ali, o sistema nervoso dela está lendo que aquilo não é seguro, porque ela se frustrou por muito tempo. E ela ficou muito tempo mandando aquele sinal para o sistema nervoso: eu sou frustração, eu estou frustrado, isso aqui não dá certo. E com o tempo ela começa a criar esses sinais mesmo no corpo, fisicamente, né? E isso vai, né, abaixar, claro, a resposta imune e qualquer tentativa de comportamento sociável, né? E também relação sexual, relação com o outro ali, isso fica impedido. E o mantra disso é um não consigo, eu não sou capaz, e muitas vezes associado ao qual é o sentido disso tudo, né? Então eu acho que assim é uma forma muito evidente, né, de explicar o funcionamento humano, que quando a gente está mais conectado com o vagus ventral, a gente está nessa presença, a gente está é, no nosso momento de cooperação, de energia. E aí tem um ponto que é um ponto interessante, que é meio que na fronteira entre sistema simpático de acordo na fase de luta e com essa parte mais relaxada, né, ligada ao vagus ventral,
que é o que um psiquiatra húngaro, ele é o Mihaly Csikszentmihalyi, o nome dele é lindo, né? Mihaly Csikszentmihalyi trouxe, que é a ideia do flow. A ideia do flow é muito legal porque ele define esse flow, e acho que todo mundo já sentiu algo parecido, como um estado de alta, de estado de alerta, né? De você estar muito alerta, mas ao mesmo tempo você está relaxado. Você está com foco e ao mesmo tempo você está percebendo o seu ambiente. Porque a diferença de você estar com foco e não percebendo o ambiente é quando você está no estado de fuga, que você só tem um objetivo que é sair dali. Mas às vezes você nem olha que você está entrando, sei lá, num lugar mais perigoso ainda. E quando você está nesse estado de flow, você está cheio de energia, cheio de criatividade, né? Você está curioso, você está conectado. E esse estado de flow, ele é um estado que a gente é muito produtivo. Então é um estado muito almejado, né? Muita gente almeja esse estado de flow, porque ele combina então a atividade geralmente com algo que você tem muita paixão, muito amor, muita energia para colocar naquilo, e ao mesmo tempo te exige esse modo de foco, de atenção, mas ao mesmo tempo você está num campo num local amigável. Aquilo não está te oferecendo um risco real. Talvez um certo desafio para que você continue, né, ali presente com a coisa, mas não um desafio que possa envolver um real risco, né? Então, basicamente, a teoria é essa. A relação a essa parte da respiração, vou só delinear de novo. A parte, então, mais relaxada tem a ligação com a respiração nasal profunda. Então, quando a gente faz as práticas do respiração, geralmente a gente começa com 4x4 e a gente faz a inspiração profunda e lenta nasal, inspirando e soltando o ar. No respiração, vocês sabem, a gente faz sempre com uma entoação. Por quê? Porque a gente vai juntar os efeitos da respiração longa, porque ela está focada, inclusive, na exalação, com a vibração, né, das cordas vocais, que, de novo, estão ligados à tonificação direta do nervo vagus ventral, né, porque ele passa aqui na cara, na face, mandíbula e garganta. Então, a gente está mandando esse estímulo para o nervo vagus, né? Então, essa respiração profunda, lenta, nasal. Quando a gente entra no simpático, a respiração que caracteriza a luta, ela tá com o foco na exalação. Então, ela geralmente ela é bucal e ela é forçada. Então, você quer entrar num estado de luta, sei lá, porque você vai entrar, vai malhar, vai na academia ou vai correr uma maratona, antes de você correr, você pode fazer essa prática, por exemplo. Focar na exalação, fazer uma respiração, sobretudo bucal, forçada. E pode perceber quando você está muito frustrado também, e que é uma coisa comum das mães falar, porque tá bufando, menino? Aquela história do bufar, né? Isso é uma forma de você o quê? Liberar CO2 o máximo que você pode para tentar né, liberar um pouco desse ácido carbônico para você conseguir ficar num estado mais alcalino, um estado mais zen, né, um estado mais calmo e recobrar a situação. Então, quando a gente está no estado de fuga, o foco está na inalação. E geralmente é uma respiração muito vertical, né? Então a pessoa está ela tá no pânico, né? Nossa, até deu uma energia aqui de pânico. Só de fazer. Então, o que eu fiz? Eu travei aqui, ó, aonde está justamente passando o nervo. A gente trava a coluna. Eu estou respirando na parte alta do meu pulmão, ou seja, eu estou aonde cabe menos ar possível. Eu estou lá me contraindo todo, né? Colocando pouca energia, pouco ar, e estou colocando muito ar e estou tirando pouco CO2. E isso vai contribuir. Se a pessoa continua muito tempo nisso, ela desmaia, porque vai faltar oxigênio no cérebro, que é o efeito Bohr, que a gente deixa isso para uma outra aula. Então, nessa situação, uma forma. Isso pode ser válido para qualquer um de nós aqui, para tirar uma pessoa do pânico.
de novo, por conta dos nossos neurônios espelho, a gente consegue se corregular. Essa corregulação acontece quando você entra em ressonância com uma outra pessoa. Isso acontece toda hora. Então, vou dar um exemplo: você está lá todo entusiasmado, e aí você chega na loja do seu primo, e seu primo está super deprê, que tá cheio com as duplicatas lá para pagar. E naquele momento você chega com aquele entusiasmo, e aí, cara, então, não sei o que, aí você vê ele todo borocochô, imediatamente vocês vão se nivelando. Ele vai até de repente dar uma animadinha, porque você está tão animado, eufórico, mas você vai perder um pouco daquele entusiasmo. E aí, aquela história, o maior, o mais forte vai vencer. Então, energeticamente, quem tiver mais forte e né, a situação, a circunstância contribuir, uma das duas forças vai sobrevalecer sobre a outra, né? Se sobrepor sobre a outra. Então isso acontece o tempo todo. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa que está nesse padrão, ela está respirando nitidamente como quem está tendo um ataque de pânico. E o que você pode fazer, olha só, vira já uma aula prática para a gente poder ter isso no nosso kit de salva-vidas. É a primeira coisa é você fazer contato com os olhos. Essa pessoa, ela não vai estar ouvindo muito bem. Você talvez não saiba o nome dessa pessoa. Pode ser no mercado, pode ser em qualquer situação. Mas o contato visual com os olhos, você olhando, ela conecta. E a primeira coisa que ela vai fazer, o que você pode fazer para conectar com essa pessoa, é espelhar a ação dela. Então ela tá lá, e você então, tá tudo bem, calma. E aí começa a magia. Você está mandando o mesmo sinal para os neurônios nervosos, neurônios espelho dela. Ela está entendendo que aquilo ali entra em ressonância imediata. Só que você já sabe qual que é o seu próximo passo? De fuga, você vir para a luta. Você não quer subir mais nessa escala, senão ela trava. Você quer descer nessa escala. Então, de luta, de fuga, calma, tá tranquilo. Vai ficar bem. Isso, no controle. Comigo, respira. Inspira. Sacou? Então, de uma situação eu não dou conta, eu vou fechar, eu vou travar, eu não consigo mesmo, eu vou voltando com a pessoa pro eu consigo, eu dou conta, eu posso. O que que é a mudança do foco na inalação virou no foco da exalação? E aí é só continuar nessa escala e vai aumentando cada vez mais a exalação. E aí passa de nariz, de boca para nariz, a pessoa começa a inspirar pelo nariz e ela então consegue sair de um ataque de pânico e você consegue fazendo isso, esse exercício com ela, tá? Ok, então para terminar, quando chega naquele ponto que a pessoa não consegue, não dá conta, ela trava. E geralmente quando ela trava, ela retém a respiração e a pessoa não respira. Aí você tem que lembrar, oi, oi, coloca ar, né? Olha para a pessoa e respira junto com ela, para ela lembrar que ela precisa respirar. Geralmente, então, é uma respiração curta, ela é vertical e o cara fica travando, a mina fica travando, tá? Então, são sinais que a gente pode reconhecer o estado nervoso de alguém, caso você encontre alguém na rua e alguém precise de uma ajuda sua, você que já está se educando sobre esse assunto, já tem condição aí de ajudar alguém, tá bom? E ajudar você mesmo. Então tá, vou passar para a parte prática, para aí a gente já entrando na nossa parte interativa aqui com a galera do Zoom. A parte prática vai ser o seguinte, meus queridos. Pera aí, vou dar uma olhadinha aqui nos chats, se tem alguma pergunta. O vídeo tá travando. Que pena, hein? Bom, tá travando mesmo, agora que eu tô vendo aqui. Mas tudo bem, pessoal. Vamos fazer o seguinte, depois eu subo a gravação, aí resolve o problema. Ok, então a parte prática desse nosso encontro. Nós vamos fazer um mapa. Deixa eu ver onde está o meu aqui. Isso.
Esse mapa vai ser o nosso mapa neural. Como é que vai funcionar? Você vai pegar uma folha, você pode fazer a hora que você quiser isso, tá? Pode ser em branco essa folha. Você vai dobrar ela em 3 partes, tá? Dobrei em 3 partes, ok? Deu pra ver aqui, né? Pronto. E aí depois eu vou fazer vou dobrar ela no meio, tá? Então a gente vai ficar com 3 linhas. Deixa eu ver aqui. 3 linhas, ok? Vou até escrever essas, né? Riscar essas linhas aqui. Ok. Então no meio dessa linha eu vou colocar esse flow. Acima dessa linha eu vou colocar o paralisar. Abaixo bom, na verdade aqui seria fuga, luta, um flow no meio e aqui seria relaxar. Então mais ou menos isso aqui, pessoal, ó. Então a parte de baixo, a parte tranquila, relaxada, segura, né? Que você tá entre amigos, tranquilo. A parte de luta, eu coloco aqui como né, o flow. Eu vou colocar o flow. O flow ele é flow, né? Ele horas ele tá mais ativo, tá horas tá mais passivo. Então ele meio que intercala ali, tá? Então ele tem um coeficiente de luta, né? Porque ele de novo ele traz um desafio, mas ao mesmo tempo ele não tá na fuga, né? A fuga é importante vocês terem ideia que então é aquele lado, entre aspas, negativo do nosso sistema simpático, que é o distress, que é o estresse que te tira do centro. Não é o estresse que te motiva, que te deixa engajado, tá? Já deu para perceber a diferença. E a parte de cima, a parte da paralisia, a parte de você parar, fecha a banca. Eu gostaria que vocês, então, isso é um exercício que vocês podem fazer para vocês mesmos, mapeassem com atividades, memórias, cheiros e sinais, esses diferentes estados. Vou dar um exemplo. Paralisia, para mim, é quando eu tenho que fazer declaração de imposto, quando eu tenho que fazer livro de contabilidade, de ver quanto que eu ganhei, quanto eu gastei. Essa parte para mim me paralisa. Eu fico assim, eu tenho que fazer um trabalho sério psicológico para poder vencer esse bloqueio e poder fazer e dar conta do que eu tenho que fazer em relação a isso. Então essa é uma parte chata para mim, uma parte que me desmotiva, que me tira energia, que eu fico paralisado mesmo, fico letárgico. A parte de fuga, para mim, é quando eu sinto que eu tenho muita coisa para fazer, tenho trabalho no sítio, tenho trabalho que demanda aqui com as crianças, o carro tá quebrado e eu tenho aquela lista de coisas assim e parece que eu não tô dando conta. É quando eu me sinto nesse estado de over mesmo. A parte de luta, já mais ligada, a parte do flow é, por exemplo, quando eu estou dando uma aula, eu estou engajado, eu estou assim querendo expressar um ponto, eu estou querendo que a audiência, assim, as pessoas consiga compreender aquilo que eu estou falando, então aquilo me deixa assim excitado, mas numa medida que eu consigo falar com clareza, que eu não me embanano nas palavras, nos conceitos, que eu consigo assim fluir de uma maneira eficiente. Essa é a parte para mim do flow,
né, que está ligado a essa parte mais assim engajada da luta, do eustress, do estresse hormético. E a parte do relaxamento é quando eu tô, sei lá, assistindo um filme à noite, Netflix, quando eu tô lá com a minha companheira, tranquilo, num momento assim íntimo, a gente está relaxado, às vezes com as crianças, a gente vai às vezes na praia, e aquele momento assim, jogar um frisbee, aquele momento que eu tô relax. Então, primeira coisa é a gente colocar ações que nos remetem a esses pontos, esses estados nervosos. Depois, a gente colocar memórias. Pode ser memória de lugar, pode ser memória de situação, pode ser memória de pessoas. É muito interessante quando a gente começa a fazer isso com relação às pessoas. Porque, de novo, não são as pessoas, são os impulsos que nós estamos captando dessas pessoas e como é que nós estamos interpretando isso, né? Não são as pessoas, são as relações neurais que elas nos trazem, né? E aí, cheiros. Tem algum cheiro que te conecta com aquele momento de relaxar? O cheiro da brisa do mar. Nossa, quando eu cheiro isso aí, se tiver um óleo essencial de brisa do mar, eu entro no êxtase na hora. Eu fico ali no nirvana. Né? O cheiro de lavanda, um campo de lavanda. Ou, sei lá, um cheiro de suor, que me remete assim à academia, que eu tô ali malhando, suando. Então, assim, o que que então, e começar a fazer esse mapa nervoso. Então, você pode fazer na folha, como eu te falei, delineia dessa forma e vai colocando as suas referências, os seus mapas mentais de que te remetem a esses pontos que a gente falou do nosso sistema nervoso de acordo com a teoria polivagal, né? Do relaxamento, no momento de flow, no momento de um pouco mais de atividade, que entra numa certa luta, mas ainda com uma positividade a respeito, depois entra já num modo um pouco mais emergencial, de fuga, e depois chega o momento que você entra no seu colapso, que você não dá conta, tá? Atrás, nós vamos fazer outro gráfico. Isso não é um gráfico, né? A gente vai fazer um gráfico. Atrás, nós vamos pegar essa folha e dividir assim, ó, na vertical. E aí, nós vamos fazer esse meio aqui é o estado de flow, tá? Ação, porém relaxamento. E a gente pode até colocar uma linha mais em cima, assim, que é a linha do crash, né, do momento da paralisia. E aí você vai colocar na parte de baixo, manhã, tarde e noite. Dessa forma aqui, pessoal, ó. Tá? Então, olha lá, ó. Linha no meio, estado de flow. Em cima, aquele estado de paralisia, foi demais, overdrive. Embaixo, manhã, tarde e noite. Nós vamos fazer isso aqui, para quem quiser, óbvio, com retrospectiva. Ou seja, vai chegar no final do seu dia, você vai olhar para o seu dia, na hora que você for fazer a sua meditação, aí antes de dormir, e vai analisar como é que foi o seu dia. Nossa, eu comecei o dia muito bem. Comecei a minha manhã aqui. Eu já comecei, nossa, rapidamente já entrei no flow, já recebi um e-mail, já comecei a responder e já tô aqui, subi aqui, né? Já tô. Só que aí chegou lá para as tantas, começou a acontecer tanta atividade no dia que eu comecei a entrar no frenesi. E quando chegou no meio-dia, eu tava super estressado e eu já tava colapsando. Ainda bem que veio o almoço, aí eu comi. Nossa, e me deu uma super baixa. E eu desci, porque lembra que quanto mais para baixo aqui, mais você tá relaxado, chega um ponto da letargia, né? Porque chega um ponto que você tá tão relaxado que você dorme. E aí eu fiquei meio numa bad aqui, fiquei meio mal, sem energia, né? Fiquei desvitalizado. Ok, desceu lá. Aí, como meu dia tá só no meio, eu precisei tomar lá 2 expressos, aí subi de novo, que nem um foguete, subi,
E aí eu consegui ficar num estado de atividade e tal, tive algumas reuniões, tive alguns clientes, tarará. Então não cheguei mais extremos não. Fui de boa. E aí no final do dia, fui lá, fui pra academia, sei lá pra onde, subi um pouco a energia ainda, mas depois eu cheguei em casa super cansado e terminei o meu dia, né? Aqui. Ups. Terminei meu dia descendo e entrando no relaxamento. Então, olha só, esse aqui é o mapa de um dia hipotético que eu coloquei para mim. Com o tempo, quando você começa a desenvolver esse tipo de autopercepção, percepção de você em relação ao seu sistema nervoso, você começa a ficar bom nisso. Você começa a perceber. Porque assim, essa base, quando eu falo de flow aqui, isso aqui não é estável. Se você começa a malhar, a sua base, ela começa a subir. A sua base que os seus músculos interpretam como sendo é, o ponto de onde a fibra começa, né, começa a se, como é que fala? Ela começa a entrar em ruptura mesmo, né? Começa a aumentar, ou seja, a sua tolerância à carga começa a aumentar. A sua tolerância ao estresse começa a aumentar. Então, a sua tolerância no flow, antigamente, se você tivesse um estressinho, já te tirava do flow, você já pegava mal, já ficava, nossa, isso acabou com o meu dia. Hoje em dia, talvez não. Hoje em dia pode vir uma má notícia, duas, mas você, tipo, opa, vida que segue, bora, vai, tenho aqui as coisas para fazer, tal, tal, tal. Aí o fulano lá tenta de novo, você dá uma baixadinha, mas você já recupera. Então você vai criando mais resiliência. E a gente só cria resiliência quando a gente consegue ter autoconsciência, senão a gente não tem como, não tem da onde partir, né? Você não tem parâmetro. Então, por isso, esse tipo de exercício ajuda, tá? Então, recapitulando, folha em 3 linhas, no meio o flow, a luta ou fuga, né? A luta próxima ao flow ali, a fuga um pouco mais acima, momento de paralisia, momento de estresse pleno que já não dá conta, né? Você trava e embaixo a parte de relaxamento. Identifica os pontos no seu dia, as pessoas, as circunstâncias que colocam você em tais específicas situações, né, de narrativa, de neurocepção, de percepção neural, não? Independente do que está acontecendo, é como você conta essa história. Aí entra a magia quase, né, da epigenética. Você pode ter até a tendência a ser estouradinho, mas no momento que você começa a contar uma nova história, você começa a criar outras possibilidades neurais. E aí aquele gene que, não, porque meu pai é italiano, meu avô é italiano, aquele gene que realmente tende a ser pavio curto, ele começa a ser desligado de acordo com o exercício. Então, mudança de comportamento é possível porque ela é algo físico. E por isso que dá trabalho também. Porque você mudar um hábito, você requer mudar uma estrutura física. Né? Uma fissura neural ali que foi cavando no seu cérebro aquele caminho. Então, para você fazer um outro caminho, você tem que abrir uma outra trincheira. Então, gasta energia, gasta ATP, gasta tempo, dá trabalho. Né? Então, fazer o primeiro passo é se mapear. E depois fazer isso do seu dia a dia, né? De manhã, de tarde, de noite. É chato fazer, dá trabalho? Dá. Mas tudo que tem a ver com o nosso crescimento e com o nosso desenvolvimento dá trabalho. Então, não tem muito para onde correr, não. Preparar essa aula deu trabalho, sabe? Mas é muito gostoso e recompensador no final do dia você conseguir concluir, né? Então, a sensação que eu tenho agora é que eu consegui concluir um ponto. Ó, às 21h12, gosto da brincadeira dos números. E vamos ver aqui se travou muito aqui o YouTube. E a gente vai passar para a segunda parte do nosso encontro, que é a nossa parte interativa. Vamos ver se eu consegui aqui. Ah, tá. O vídeo tá travando, mas a escuta tá rolando. Bom, pessoal, então eu só quero agradecer o pessoal do YouTube pela paciência aí, quem ficou na live até agora.
Em agradecimento, depois eu subo então essa primeira parte para vocês terem acesso a esse material. E caso queiram estar do lado de cá, entrem em contato para vocês também chegarem aqui mais perto de nós, tá bom? Vou agradecer então, vou terminar aqui essa live e vamos continuar aqui com o pessoal do Zoom. Gratidão, gratidão. Ok. Deixa eu ver. Stop live. Agora não quer parar no Zoom. No... Ah, não. Agora parou. Ok. Então eu vou também parar nossa gravação.